Olá a todos, vamos iniciar aí mais uma aula. O objetivo é poder dar um suporte a mais para os alunos e provocar aí uma melhor aprendizagem. Muito bem, Matheus Buttiglione falando, nós vamos começar. A aula número 2 é uma aula pós-apresentação de ementa, na qual nós vamos introduzir o assunto a ser abordado. Como combinado anteriormente e apresentado em ementa, nós vamos trabalhar nesse semestre sobre o assunto neuropsicologia, né? Um pouquinho sobre essa abordagem, sobre como é a avaliação e um pouquinho do seu histórico também. Hoje na aula 2 nós vamos falar aí sobre um pouco o que é, né? Como que se dá essa avaliação e finalizando falando um pouco sobre o relatório. Então, iniciando aí com o primeiro slide, vamos agora para o segundo, né, que é a nossa introdução. Bom, o que um neuropsicólogo tem de relação com o seu paciente? Então, o estudo da neurociência faz parte da formação, assim como outras áreas de atuação do psicólogo, como psicologia do trânsito, psicólogo organizacional, psicólogo clínico, entre outros. Compreender a complexidade do funcionamento cerebral é um dos objetivos desta abordagem, tá certo? A neuropsicologia não é uma ciência pautada apenas e dedicada apenas aos psicólogos, mas também ela é utilizada por outros profissionais, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentre outros. O autor, ele ainda descreve, ele diz ainda que nos Estados Unidos, né, ali na América, existe uma formação desde o bacharel até a especialização só nessa abordagem, só nessa área. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Nós temos aí os profissionais que se formam e trabalham nas suas especialidades dentro desse contexto. Bom, historicamente falando, nós vemos aí uma neuropsicologia que veio também evoluindo no decorrer dos tempos, assim como a ciência e o conhecimento humano. Em 1900, nós vislumbrávamos uma ciência, uma evolução, e até os desenhos da época retratavam isso, que hoje, essa época que nós estaremos vivendo, nós teríamos aí até robôs, né, limpando a casa, dando suporte e assim por diante. Não é o que aconteceu, mas de qualquer forma a ciência evoluiu muito. Na primeira metade do século XX, a primeira revolução que nós tivemos aí foi a questão da revolução do transporte, né? Com a questão dos aviões, os carros aí com a maior tecnologia, velocidade. Então o transporte ele evoluiu. Na segunda metade para frente, nós tivemos uma transformação da comunicação, ainda mais com a chegada da internet, que nos deu aí um grande salto tecnológico e até no meio das relações humanas teve um impacto muito grande. Nós podemos, eu acompanhei isso e ainda me lembro que a internet era discada, era uma internet que eu esperava muito tempo para entrar nela e qualquer mensagem ou página da internet que abria eu ficava muito feliz, né? Hoje eu abro 20 telas até, às vezes fazendo uma pesquisa. Então nós vivemos hoje uma possibilidade tecnológica muito grande. Estava no escritório da Microsoft há uns 2 meses atrás e lá vi um produto de uma startup que é uma máquina para você fazer o exame e mandar para a clínica tudo virtualmente. Então você faz o exame lá, coloca dentro daquela máquina e esse exame vai para o laboratório e depois você tem aí o retorno. Creio eu que chega a mais de 14 exames de sangue, dentre eles gravidez, DSTs, HIV, glicemia, etc. Já existe ele no mercado para venda para farmácias. Então a pessoa vai lá na farmácia da cidade, vai fazer a retirada do sangue muito rápido
e vai poder levar ali o seu sangue vai ser, a amostra vai virtualmente para o laboratório e já volta com o resultado. Me assustei muito quando eu vi também um aparelho de ultrassom que funciona via celular. Então é para o médico mesmo fazer ali, ver se tem alguma infecção que vai causar pus, né, naquele local. Ele já consegue olhar ali e ter uma posição sem precisar abrir ou mandar para um outro laboratório o paciente. Bom, a tecnologia tem evoluído muito e na neurociência também, né? Então os exames de imagem para acompanhar todo o funcionamento cerebral vai a cada dia mais evoluindo. Isso é muito bom. Bom, a neurociência ela envolve vários campos: anatomia, fisiologia, genética, imagem, neurologia, psiquiatria, e é um conjunto de coisas que nós precisamos aí colocar. Eu posso aí grifar, né? Para o nosso interesse seria muito a questão da neuropsicologia e que envolve os fatores tecnológicos, e da psiquiatria também, que vem trazer aí algumas questões e conhecimentos do sujeito e suas patologias, para entender as patologias. Tá? A neuropsicologia ainda está preocupada com a complexa organização cerebral e suas relações com comportamento humano e cognição, tanto em quadros de doença como desenvolvimento normal, conforme concordam definições de autores de Lesac e colaboradores. Neuropsicologia clínica como ciência aplicada que estuda a expressão comportamental das disfunções cerebrais, ou seja, como o sujeito manifesta alterações cerebrais anatômicas, como impactos anatômicos expressam limitações do comportamento do sujeito no seu dia a dia. Neuropsicologia como ciência que estuda a disfunção também do funcionamento aí do comportamento humano, né, na forma dele comportar-se e relacionar-se. Continuando, então M. Carten e Horton, neuropsicologia cognitiva, né, eles vêm trazer aí falando de 4 tipos de psicologia, que é um campo interdisciplinar, drenando informações tanto da neurologia como da psicologia cognitiva. O termo como função cognitiva que diz que é integração das capacidades de percepção, de ação, de linguagem, de memória e de pensamento. Esses termos e objetos de estudos não se limitam apenas à neuropsicologia, eles também são utilizados no campo da psicologia em si. Vale citar aqui muitos conceitos da neuro migraram para a psicologia, a avaliação psicológica principalmente, e são utilizadas no dia a dia. Então, a avaliação neuropsicológica ela consiste num método de investigação de funções cognitivas do comportamento, ou seja, a expressão do comportamento vai revelar para mim quais os impactos de um transtorno, de um acidente, de uma situação de saúde que gerou ali o estado atual daquele sujeito. Então ele tinha um estado normal, passou por uma lesão que afetou o seu cérebro, e a avaliação neuropsicológica vai fazer o levantamento dos impactos dessa situação, dessa situação que aconteceu com ele. Então, a avaliação neuropsicológica ela vai utilizar aí algumas técnicas, né, para fazer um levantamento e chegar ali a uma conclusão a respeito do que é, né, e dos impactos gerados, né? Então, são duas questões aí. Ele vai usar entrevistas, e através das entrevistas a gente vai ter uma noção geral do que nós precisamos avaliar, e também depois da entrevista nós vamos fazer ali o levantamento de instrumentos necessários para a gente fazer a análise, levando em conta se é um processo de atenção, se é de percepção, memória, linguagem e raciocínio. O neuropsicólogo, então, esse profissional aí, nós vamos falar um pouquinho dele. Primeiro nós temos aí que separar muito bem a diferença entre neuropsicólogo e um avaliador psicometrista, certo? Coloquei como psicometrista, mas poderia falar que pode ser um avaliador, um psicólogo avaliador,
né, com avaliação psicológica, porque eu pautei porque os instrumentos psicométricos têm muita familiaridade ou alguns até são utilizados também nas avaliações psicológicas. Um neuropsicólogo tem o objetivo principal, que é correlacionar as alterações observadas no comportamento com possíveis áreas cerebrais envolvidas, realizando essencialmente um trabalho de investigação clínica que utiliza testes e exercícios psicológicos. A psicometria já é um pouquinho diferente, ela observa atentamente a construção da metodologia e desenvolvimento dos testes privilegiando. Então, assim, é bom deixar claro que a psicometria é uma disciplina que estuda a construção de instrumentos para avaliação de construtos psicológicos, levando em conta fatores matemáticos. O avaliador psicometrista, ele pode tanto criar instrumentos ou estudar esses construtos, como em uso dos instrumentos psicométricos fazer avaliação psicológica. Então, o psicólogo pode, utilizando de instrumentos, deixo isso muito claro aqui no ponto 2, né? Muito claro no ponto 2, ele aplicará testes e métodos para avaliar a aptidão, estado psicológico do avaliado para fins de análise de critério de aprovação, relatório, dentre outros. Então, eu posso utilizar sim uma ferramenta de avaliação de atenção para atividade de motorista, né? Tudo isso é assim. Bom, capacitação do neuropsicólogo. É sugerido, né, pelos autores que o neuropsicólogo ele tenha uma capacitação com casos severos e que dessa forma o profissional possa observar sintomas e a expressão dele no seu máximo ponto, né? O estudo de caso é um dos instrumentos, um dos meios mais utilizados aí para a capacitação do profissional. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia é uma instituição multidisciplinar, fundada em 88, mas recentemente outros grupos têm se organizado e o Conselho Federal de Psicologia reconheceu como especialidade a função de neuropsicologia para os psicólogos. Bom, a questão do paciente, né? O processo de avaliação é muito importante. A gente ter claro que é um método científico, gradual e totalmente previsionado, ou seja, nós não levamos um teste à toa, né, sem saber o que está fazendo. O avaliador ele vai utilizar do teu conhecimento para levantar as baterias necessárias. Então, uma entrevista clínica inicial é uma das principais questões aí a serem trabalhadas com o paciente. Avaliação do nível de desenvolvimento, eu preciso saber esse paciente tem que idade, né? Está em escolaridade, e para eu entender um pouco da tua capacidade cognitiva em relação ao público normativo. Então, o que é isso, né? Eu preciso entender o que se espera de uma criança de 12 anos, o que se espera de um adolescente, de um adulto, de um idoso, quais as expectativas com um idoso que tem escolaridade A, tem vivência A, então, e eu pego essas expectativas e vou fazer uma medição junto com a situação dele atual. Vale citar também que se ele encontra-se em um estado diferente do anterior, devido a um evento de acidente ou de doença, eu vou fazer uma comparação entre quem ele era, quem ele é, para entender qual os meios de intervenção para o desenvolvimento dele dentro desse processo, tá? Aqui, aconteceu aqui, eu pulei e não voltou, mas tudo bem. Mas vou pontuar. É muito importante eu levar em conta não só a escolaridade, porque eu posso ter lá uma pessoa muito bem sucedida que tem um ensino fundamental e ele tem uma capacidade de leitura, raciocínio muito boa, porque o contexto dele fez com que ele vivenciasse algumas situações de desenvolvimento, tá? Demandas, né? Com a chegada dos exames de imagem, melhorou a procura por profissionais de neuropsicologia, que mesmo apesar do avanço, né, das avaliações, ela não a avaliação neuropsicológica ela é capaz de revelar questões sutis no desenvolvimento do sujeito. Então, embora a ciência consiga ter imagens
ter conhecimento de áreas específicas por meio de exame de imagens nesse cérebro, não significa que ela consiga abraçar tudo. Porque através do exame neuropsicológico a gente consegue às vezes pegar alguns fatores sutis aí de demanda. Bom, as demandas por avaliação psicológica, vale citar que ela exige, né, elas são direcionadas para um fim. Né? Nós vemos aí, em primeiro, a quantificação e a qualificação detalhada de alterações de função cognitiva. Então, preciso qualificar, dar forma àquilo que está sendo limitado e o quanto existe de impacto na vida do sujeito. Porque eu preciso de um diagnóstico. Então, eu quantifico a limitação e qualifico. Quantificar, qualificar. A avaliação e reavaliação para acompanhamento dos tratamentos cirúrgicos, medicamentosos de reabilitação. Tá? Também o neuropsicólogo vai trabalhar com isso. Avaliação direcionada para o tratamento, visando principalmente a programação de reabilitação neuropsicológica. Não é só fazer o diagnóstico, mas também o tratamento fica por conta do neuropsicólogo nessa área. E a avaliação direcionada aí para aspectos legais, gerando informação de documentos sobre condições ocupacionais, mentais de pessoas que sofreram algum insulto cerebral ou doença afetando o sistema nervoso central. Às vezes, e pode ser uma situação também, que o neuropsicólogo vai ter que dar um atestado de estado mental ou limitação mental desse sujeito. Bom, nós temos alguns instrumentos, né, dentro da avaliação, que são as baterias fixas. Ela tem muito um teor psicométrico, então eu vou fazer a medição padronizada daquilo que eu estou querendo identificar, seja um problema de leitura, matemática, inteligência, memória, e através daquilo, do resultado, eu vou colocar lá qual foi o nível que ele teve. E isso é a bateria fixa. Então, ela é estritamente quantitativa. Continuando ainda sobre esse assunto, na bateria fixa, né, são desejáveis e praticamente obrigatórias em pesquisa clínica, né, que a gente quer fazer uma comparação com outros públicos que tiveram talvez uma lesão parecida. A breve e teste de rastreio é indicado para aplicação no contexto ambulatorial ou de internamento hospitalar. É um método que propicia uma pontuação rápida e mais indicado quando a solicitação exige um posicionamento imediato. Essa bateria breve ou teste de rastreio ele é um teste mais direto que pode ser feito ali rapidamente com o paciente. As flexíveis geralmente é indicada para situações que é uma diversidade de manifestações, tá? E que nós precisamos não ficar preso a um tipo apenas de bateria. O que eu pontuei aqui embaixo no slide é preciso levar em conta a entrevista clínica de parâmetros, ou seja, eu tenho que ter algum fator como parâmetro, né, para levantar qual tipo de bateria eu vou levar. Uma fixa, é uma breve com teste de rastreio, é uma flexível. Bom, na avaliação neuropsicológica nós temos dois caminhos de solicitação. Uma que pode ser a solicitação da família e uma outra que pode ser a solicitação do profissional. Quando a solicitação vem do profissional, na verdade a gente vai passar às vezes um status, um parecer mais tranquilo, né? Ele vai pegar aquele resultado, vai anexar o documento e ele vai criar intervenção às vezes a partir daquele processo que você passou. Pode ser que um psicólogo esteja atendendo uma criança com TDAH e o neuropsicólogo vai então fazer a avaliação e vai devolver para ele o resultado e através do resultado ele vai fazer aí a abordagem. Quando vem da família essa cobrança, né, que aqui que a família está acompanhando o paciente, muda um pouco a forma de abordagem, a forma para entrega do resultado. Por que, Matheus? Porque a família às vezes vai querer uma explicação mais detalhada, às vezes não vai ter um domínio tão grande sobre aquilo que está sendo tratado. Então é muito importante aí
a gente ter essa diferenciação. Sobre os métodos, né, nós temos muito teste dentro da neuro que migraram aí para a psicometria, por exemplo, o teste de Ray, avaliações quantitativas, que é enfoque nos métodos psicométricos, e avaliação qualitativa flexível. Esse tipo de teoria de testes, eles alertam muito para as armadilhas da interpretação por scoring, né? Ele fala assim, ó, os métodos que são combinados qualitativo e mais flexível, eles não engessam no resultado da avaliação, porque algumas variáveis podem gerar resultados diferentes. Então, dentro dos métodos eu tenho a quantitativa e a quantitativa flexível. Tá? Muito importante salientar que na quantitativa apenas nós ficamos presos ao método. E isso pode ser, sim, dependendo do caso, um perigo, como nós vimos ali atrás. Instrumentos neuropsicológicos, nós temos os testes formais, que são testes estruturados, assim como na avaliação psicológica, tá? Exercícios neuropsicológicos, que ele é um pouco diferente. Qual que é a diferença, Matheus? Nos testes formais, os resultados são medidos por escalas padronizadas, tá? E deixei aqui bem claro nessa linha, ó, ou descritos a partir de medida de desvio padrão, né? O desvio padrão é assim, ó, qual é a média do público A, né, em relação ao público B. Então, essa questão eu vou comparar. A maioria do público A, que eu vou levar em conta idade, cultura, formação, tirou lá um score geralmente considerado 10. Tá? Só um exemplo. Então, o normal, entre aspas, é considerado 10, então ela é uma tabela aí padronizada. No exercício muda um pouquinho, né? Ele é um método de exploração cognitiva e comportamental. Ele aborda diversas etapas para a gente fazer aí, para analisar como ele chegou ao final. Então, geralmente o exercício ele não é um exercício. Ele é elaborado para que tenha 2, 3, 4 passos até que ele chegue a um resultado final e a gente consiga avaliar como é que ele foi. Então, são fundamentados nos sintomas. Fui torto aqui. Nos sintomas e é desenvolvido gradualmente com experiência clínica, tá certo? E quase no último aí, questão do relatório, para fechar nessa primeira aula de abertura. O relatório de avaliação é o resultado final do processo. O fecho da avaliação e abertura das orientações para a reabilitação. Então, através do relatório, eu coloco onde ele está e avalio onde ele deverá chegar. E quais os meios para isso dentro do conhecimento da neuropsicologia. Ele pode subsidiar também profissionais de outras áreas na decisão e na forma do tratamento. O relatório é muito importante. E vale citar aqui a disciplina de neuro, para nos dar base de conhecimento, para a gente ter a diferença de avaliação psicológica, de avaliação clínica, e que sim é necessário nós fazermos uma especialização para ter um conhecimento nessa área. Então, nesse semestre, nós vamos abordar esse tipo de conhecimento para agregar aí ao nosso dia a dia dentro do nosso trabalho. É muito importante a gente ter em mente que, seja na área organizacional, atuando com avaliação de colaboradores que serão motoristas, que vão desempenhar atividades perigosas, eu tenho que ter um conhecimento, seja na área clínica para entender a limitação daquele paciente, seja na área escolar, que vai ter correlação, porque a avaliação neuropsicológica ela pode ser abordada em qualquer etapa da vida, né? Desde lá da infância até a velhice, né? A gente pode estar atuando com esses instrumentos. Espero que tenham gostado e até a próxima.